Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual desses dois pratos você escolheria se você quisesse emagrecer? A maioria das pessoas aponta o menor. Mas, e se eu te dissesse que é justamente esse que está te travando? Eu sou o Thales Saia, nutricionista, e nos últimos 10 anos já atendi mais de 3.000 pessoas que estavam exatamente como você. Treinando, se esforçando, comendo pouco. E mesmo assim, o corpo não respondia. Hoje, eu vou te mostrar por que o melhor caminho não é comer menos. É comer melhor, com estratégia. Vamos aos fatos. Em 1950, a Universidade de Minnesota fez um dos estudos mais profundos, coisa mais linda sobre restrição calórica. Sabe o que aconteceu com os voluntários que comeram menos do que o necessário por semanas? O metabolismo caiu até 40% menos calorias gastas. Temperatura do corpo despencando, batimentos cardíacos reduzindo até 20%, movimento espontâneo caindo drasticamente. E o pior, mesmo quando depois voltaram a comer normalmente, o metabolismo deles continuava mais lento. E esse padrão se repete até hoje. Um estudo de 2016 mostrou que pessoas que fizeram dieta muito restritiva continuam com o metabolismo baixo, mesmo depois de meses ou até anos fazendo isso. Resumindo, quanto mais você corta, se restringe, mais o seu corpo economiza. E o emagrecimento vira uma luta contra a sua própria biologia. Entende o seguinte, o seu corpo não é seu inimigo. Não é que ele está indo contra você, ele quer te proteger. Quando você corta comida demais, ele ativa um modo de sobrevivência. Olha o que acontece. Fome dispara. Grelina, que é o hormônio da fome, sobe em até 24%. Leptina, que é o hormônio da saciedade, despenca em até 50%. E o corpo passa a economizar energia. Tá faltando. Ele não vai ficar gastando. Ele não tem um cartão de crédito black ali, limitado, que nem a gente queria ter para poder passar à vontade. Ele economiza. Tá faltando. Você passa a sentir mais frio. Você fica parada sem perceber. Você está com preguiça, sua disposição diminui, sua energia para fazer as coisas no dia a dia diminui e você não está nem percebendo. E o pior, você está querendo perder gordura, mas você acaba perdendo músculo, que é fundamental para sua saúde, para sua estética e para sua longevidade. Músculo gasta 5 vezes mais calorias do que gordura quando está no repouso. E numa dieta que seja extremamente restritiva, consumindo calorias de uma maneira extremamente limitada, você pode perder muito mais massa muscular do que gordura, o que é péssimo para o seu objetivo. Sua tireoide começa a produzir menos hormônio T3, hormônio tiroidiano, que é o hormônio que ajuda inclusive a queimar gordura. O cortisol, que é aquele hormônio do estresse que a gente vive morrendo de medo, sobe. Ele influencia inclusive para que você acumule mais gordura abdominal. É isso que você quer? Tenho certeza que não, né? Mas você vai ganhar um belo de um efeito sanfona. Isso não é fraqueza, é biologia. E eu tô te contando isso porque eu quero te ajudar, assim como eu ajudei muita gente que sentou aqui na minha frente no consultório. Muitas pessoas que vinham me relatavam, mas Thales, eu faço tudo bonitinho, eu como pouco, eu limito carboidrato, eu tô fazendo cardio, eu tô fazendo aeróbico, tô fazendo uma dieta de 1.200 calorias, de 800 calorias que eu vi na internet, ou às vezes até que um profissional passou, um médico passou. E aí, quando eu fazia um trabalho bem feito, bonitinho, organizando, em que inclusive eu vou te passar o passo a passo para você entender, tinha resultados incríveis. Pacientes que passaram a comer mais no dia a dia e reduziram porcentagem de gordura. Pacientes que voltaram a comer comida gostosa, arroz, feijão, pão, doces, emagreceram mais de 10 quilos. Recuperaram a autoestima, viram o corpo mudar e principalmente recuperaram a liberdade de poder comer sem medo. E eu falo sobre isso com tanta propriedade porque eu estudei, mas eu também coloquei na prática, não só com tantos pacientes que eu vejo aqui todo dia, mas eu mesmo já fiz isso comigo. Eu errei, aprendi muito para poder ajudar você a fazer o melhor caminho. Eu também já restringi mais do que devia a minha própria dieta. Comendo muito pouco, o máximo que eu consegui foi mau humor, indisposição, fraqueza. Piorei de maneira absurda o meu relacionamento com a comida, que num segundo momento chegou inclusive a virar um transtorno alimentar de compulsão.
Graças a Deus hoje eu tenho isso muito controlado, inclusive consigo ajudar muitos pacientes que sofrem por isso. Vou inclusive deixar um vídeo aqui se você tiver curiosidade sobre esse tema para você poder acompanhar, porque eu falei mais sobre essa situação. Mas eu vi na minha prática que eu emagreci comendo mais. Parece loucura? Não é. É ciência aplicada na prática. Mas então, como que você vai sair dessa armadilha? Aqui está o plano que eu uso com os meus pacientes e eu vou te dar de mão beijada. Primeira coisa que você vai fazer é reverter esse dano metabólico. Você vai subir as calorias gradativamente. Se você está consumindo muito pouco, você está lá com 1.000 calorias e precisa consumir 1.500, você vai subir de 100, 150 calorias por semana. Não adianta também você estar consumindo lá embaixo, eu chegar do dia para a noite e jogar lá em cima. Você vai consumir proteína de maneira suficiente e principalmente distribuída durante o dia. E você vai monitorar a saúde. Quando eu falo saúde, é monitorar a sua disposição, sua energia, sua qualidade de sono, rendimento de treinos. Você vai passar a prestar atenção em tudo isso, não só em peso. Você vai reconstruir a sua massa muscular. Eu quero que você alie treino com peso, treino de força, musculação, levantar peso com seus músculos para que a gente consiga estimulá-los. Fique tranquila, não precisa ter medo. Mas se eu fizer treino de força, eu vou ficar muito forte, eu vou ficar muito grande. Olha, eu tô treinando há mais de 15 anos tentando ficar forte e perceba que é difícil. Então você, mulher, não precisa ter medo de jeito nenhum, tá? Treinamento de força é fundamental para você construir um corpo cada vez mais estético, cada vez mais forte de maneira funcional, que ele realmente consiga exercer funções e principalmente ter mais saúde para sua longevidade. E outra, fica bonito, né? Imagina, perninha firme, bumbum durinho na hora que você coloca um biquíni na praia. Você gosta. Pode não ser seu objetivo principal, mas todo mundo gosta de ver um corpo bonitinho. Você sabe do que eu tô falando. Terceiro lugar, você vai comer mais, mas você vai comer melhor. Alimentos com mais volume, mas também mais nutrientes, com uma menor densidade calórica, diminuindo gorduras, aumentando o carboidrato para que seu metabolismo consiga queimar gordura. A gente vai usar estratégias específicas para aumentar sua saciedade nesse sentido. Assim, a gente consegue cuidar, inclusive, para evitar compulsão alimentar, para evitar aquela coisa de ficar beliscando com vontade, com fome o dia inteiro, que inclusive pode ser um dos fatores que está sabotando o seu resultado. Você está planejando uma dieta ali extremamente restritiva, uma dieta extremamente alinhadinha, comendo pouca caloria, mas na prática você está consumindo mais e nem percebe, com petiscos, beliscos e coisas ali que não estão sequer planejadas. E em quarto lugar, a gente vai criar um déficit inteligente, sem desespero, com pequenas reduções. A gente pode inclusive fazer calorias cíclicas, que nem a estratégia do ciclo de carboidratos, que eu falei mais nesse vídeo se você quiser entender. Criamos assim cenários de descanso metabólico para que ele esteja sempre se renovando e consiga estar na sua melhor condição. E o mais importante que eu vou te pedir, paciência. Entenda que isso é um relacionamento. Provavelmente você precisa fazer as pazes com a comida, mas você também precisa fazer as pazes com o seu corpo. E o seu corpo precisa voltar a confiar em você, porque você judiou dele. Tudo bem, eu entendo, eu acredito, não era a sua intenção. Mas você colocou ele num estado ali de deficiência nutricional. Ele estava sem energia para sobreviver. Agora ele precisa voltar a confiar e entender que ele pode estar na melhor condição dele, porque a gente vai cuidar dele da melhor maneira. Justo. Dúvidas que eu mais escuto no consultório. Mas Thales, eu não vou engordar comendo mais. Calma, você pode até ganhar um pouquinho de peso no começo, mas não é engordar. A gente precisa entender que engordar e ganhar peso é diferente e que talvez o seu peso hoje esteja até subestimado por comer pouco, por cuidar mal dos seus músculos. Eles estão murchos, vazios. A hora que a gente melhorar essa rotina de alimentação, estímulos com treino, seu músculo pode se preencher de novo, inclusive com líquidos. Mas é um líquido intracelular. Sabe quando você vai na academia? Ou quando você viu alguém ir na academia, se ainda não é o seu caso, e você percebe que logo depois do treino parece que o músculo está até mais inchado? Ele realmente está. Aquilo lá é fluxo sanguíneo levando nutrientes para a musculatura. Então isso de certa maneira pode acontecer e você vai recuperar densidade muscular. Mas não se desespere. Isso aqui não é engordar. Thales, quanto tempo leva para destravar? Essa mudança varia. Pode ir de 1
a 3 meses, algumas semanas a menos, algumas semanas a mais. Depende de muitos fatores, inclusive de quanto tempo que você está nessa restrição severa, quanta é a sua idade, qual é o seu nível de atividade física, tem diversos fatores com isso. Mas uma média ali de repente 1, 2 meses parece ser interessante para isso. Thales, funciona para quem tem hipotireoidismo? Sim, mas é fundamental ter um acompanhamento próximo, inclusive conversando e acompanhando com um endocrinologista para ver os níveis e se há flutuação dos hormônios tireoidianos. Afinal, eles têm um impacto direto nesse gasto energético. Thales, isso funciona para todo mundo? Funciona, mas o processo é individualizado. Tem que ser organizado, planejado, que caiba na sua rotina. Nutrição é isso. Menos receitas prontas e mais receitas adaptadas para você. Esse vídeo traz princípios baseados em ciência e prática clínica. Mas cada corpo é único, então sempre procure um profissional para te guiar de forma individualizada e acompanhar o seu processo. O que eu te mostro aqui é um caminho, mas não existe fórmula mágica. Se você tá presa nesse ciclo de comer menos, ver menos resultado, tá na hora de mudar de estratégia. Seu corpo não tá te sabotando, ele tá tentando só te proteger. Agora me conta nos comentários, qual foi a dieta mais maluca que você já fez e o que aconteceu depois? Eu leio tudo e respondo sempre o que eu consegui. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, manda para alguém que talvez precise ouvir isso também. Pode ser uma virada de chave na vida dela. Quero te agradecer muito por me assistir e me acompanhar até aqui. Mas eu não vou me despedir, porque eu vejo você daqui a pouquinho no vídeo que já vai começar.